uma boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença aí de vocês que estão nos assistindo ao vivo e a todos que vão nos assistir posteriormente também, né? É um prazer tê-los aqui com a gente nessa noite. Gostaria de agradecer ao Laércio da Lavecchia e ao Lucas Strass, né, por terem aceitado esse convite aí de dividir um pouco das suas experiências com a gente hoje. Meu nome é Juliano Alves, sou engenheiro agrônomo e consultor do sucesso do cliente na Verde Agritech, né? E todas as semanas a Verde Agritech realiza o Encontro com Gigantes, um evento que promove a troca de experiências entre vocês e especialistas do agronegócio, através de debates sobre temas relevantes aí para o setor agrícola. Nessa semana, como podem ver, né, nossos convidados aí são o Laércio da Lavecchia e o Lucas Strass. O Laércio é agricultor de Mangueirinha, no Paraná, e campeão nacional do SESB, né, na safra 19/20. E o Lucas é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás, filho da terceira geração de produtores rurais do oeste da Bahia e atualmente auxilia a família nos processos de produção das culturas de soja, milho e gado de corte nas fazendas do Grupo Strass. Gostaria aí que vocês se apresentassem aí, falassem aí um pouquinho de vocês. Pode começar aí com o Laércio aí, que mais antigo, vamos dizer assim. Tudo bem, amigos? Boa noite. Eu sou o Laércio da Lavecchia, produtor rural. Todas as minhas origens vieram do campo, meus avós vieram do campo, meu pai, eu estou no campo. Hoje passo esse amor para os meus filhos. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é cultivar o solo, produzir alimentos, e é uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite falando sobre sucessão familiar. Opa, boa noite, então. O Laércio já é de casa, já sabe falar muito bem aí, né? Meu nome é Lucas, eu sou também produtor rural, sou filho como o Juliano falou aí, da terceira geração, né? A família Strass, ela já está aqui na Bahia há 38 anos, mas a origem é do Paraná, assim como do Laércio, né? E do Paraná a gente também já tinha os cultivos, né? Então, assim, a geração já é antiga, né? 38 anos é só de Bahia, e a terceira geração de Bahia também, vamos falar assim. Então, estamos aí para poder contribuir aí com o tema da sucessão familiar. Para começar, né, essa nossa conversa hoje, eu vou estar fazendo uma pergunta para o Laércio e para o Lucas estar respondendo, né? Então, nós sabemos que o amor pela agricultura transcende gerações. Gostaria que vocês compartilhassem com a gente um pouco sobre as suas raízes e como vocês iniciaram essa trajetória na agricultura. Então, eu aprendi isso com o meu pai, com meus avós. Nós sempre fomos envolvidos com a terra e desde muito pequeno, meu pai sempre me levava junto na lavoura, me explicava, ó, isso, por exemplo, isso é um pé de milho, nós usamos isso para comer, para tratar os porcos, desde um pé de abóbora, assim. Então sempre o pai foi nos passando isso no dia a dia, toda a família foi passando, então a gente foi pegando amor, a gente plantava e esperava nascer, crescer, esperava o momento de florescer. Então é algo assim que acontece naturalmente, essa paixão, essa vocação pela agricultura, né? E uma coisa bem interessante, se você quer, por exemplo, que o teu filho vá na igreja, você tem que ir junto com ele na igreja. Porque não adianta você falar, vai na igreja se você não for. Então, o pai ia na lavoura, levava nós junto, foi nos indicando. E graças a Deus a gente pegou esse amor. Hoje a gente já consegue passar para os nossos filhos também. Comigo a mesma forma, né? E acredito que com meu pai, com meu avô, aconteceu bem parecido, né? A família, ela de certa forma, dá muito amor, né, aos filhos. E os filhos também acabam desenvolvendo esse amor pelos pais bem cedo, né? E quando eu, por exemplo, via meu pai sofrendo muito seja com uma operação, seja com algum plantio, alguma coisa, a gente também se via muito angustiado com isso, né? E a gente também queria ajudar ele, né? Por conta desse amor, né, que a gente acaba criando logo cedo, né? E propósito, né? A família, além de dar suporte aos filhos, né, a família também acaba dando esse propósito para o filho, né? De como que deve ser feito, tudo. E, assim, não tem para onde correr, na verdade, também, né, Laércio? A gente vive nesse meio, aprende a fazer tudo isso, né? Então, nada mais justo, eu acho, do que também estar junto com a família do início ao fim, né? Bacana isso daí. A família sempre sendo a base, né? A gente consegue ver aí nos dois casos, estando junto ali no campo.
vamos continuando aí a conversa, né? Então, de acordo com os dados do IBGE, hoje uma coisa que a gente vê ali, fica meio curioso, gostaria que vocês comentassem, é que apenas 30% das empresas familiares chegam na segunda geração, né? E só 5% conseguem resistir até a terceira. Para vocês, qual a importância dos filhos darem continuidade ao trabalho construído pelos seus antecessores, né? No caso, os pais, na agricultura? Então, realmente, essa é uma preocupação muito grande, a sucessão familiar. Eu, inclusive, tenho vários amigos meus que muitas vezes os filhos não têm a mesma aptidão que os pais têm, mas é questão de natureza. Tem muitas pessoas que não são adeptos à agricultura. Por exemplo, eu não conseguiria trabalhar num banco, eu não conseguiria ser farmacêutico, então eu me encaixo nisso. Então, eu acho que é uma questão de um amor próprio, de um amor que vem de dentro, mas é sempre importante a gente levar os nossos filhos para esse caminho. Se a gente quer que os nossos filhos joguem bola, vamos juntos jogar bola com eles, vamos incentivar. Se nós queremos que os nossos filhos sejam agricultores, vamos desde cedo ensinar eles a plantar um grãozinho de feijão, para ver nascer, para ver crescer, contar quantos dias, tentar fazer brotar esse amor desde pequeno. No nosso caso, isso, graças a Deus, aconteceu naturalmente. E tanto é que nós não temos aptidão para fazer outras coisas, né? Nossa aptidão é cultivar a terra, é cultivar o solo. Então, essa é uma coisa que espontânea, que aconteceu naturalmente na nossa família. Eu vejo a minha menininha, que fiz agora 4 anos de idade, ela adora ir junto com o papai lá na roça, ver se tem bichinho comendo trigo, ver se tem doença, ver como é que tá, sabe? Quando ela passa uma lavoura, pai, é soja, é milho, é trigo, sabe? Despertando essa curiosidade desde muito pequeno. E eu, como só vivo nisso, só trabalho nisso, eu consegui passar isso para os meus filhos, sabe? Eu sou muito apaixonado pela agricultura, então eles pegaram um pouco disso também. Eu acredito que o principal é o respeito, e assim, né, vamos dizer assim, do momento de cada um dentro da família, sabe? Eu vou dar um exemplo mesmo de eu e meu pai. Apesar da gente ser fisicamente muito parecido, vou falar assim, até eu sou a xerox reduzida do meu pai, né? A gente tem, vamos dizer assim, comportamentos totalmente diferentes, sabe? E assim, ele tem muitas habilidades que ele desenvolveu durante a vida dele que ele consegue fazer muito bem hoje, né? Mas eu não consigo fazer as mesmas coisas que ele. E assim, eu acabei desenvolvendo outras habilidades, né? Então, assim, eu acabei me inserindo no grupo de uma maneira diferente do meu pai, sabe? Meu pai é muito ligado à máquina, muito ligado à operação. Eu já me inseri muito mais do lado da tecnologia e dos conhecimentos, né? Para poder a gente melhorar a produtividade dentro da empresa. Então, assim, acho que depende muito do momento de cada um e o pai e o filho respeitar isso, né? Vamos dizer assim, o filho, ele tem que respeitar o momento que ele, vamos dizer assim, ele é filho ainda, ele não é o pai ainda da empresa, né? E ele respeitar também o momento, tipo assim, ó, você ainda é aprendiz, você ainda está em um determinado setor. Futuramente você vai passar a assumir alguma função diferente. Mas se hoje você se dá melhor com essa determinada área dentro da fazenda, ok. Gera valor dentro desse contexto, né? Então, Laércio, vamos lá. Em todo esse contexto, né, a gente sabe sempre que os filhos têm interesse em assumir a lavoura. Muitos jovens nascem no meio rural e crescem com suas famílias trabalhando no campo, mas ficam desestimulados a continuar com as atividades agrícolas e acabam migrando para a cidade em busca de outras alternativas. Na sua opinião, isso ainda acontece com frequência? E como incentivar os filhos a continuar com esse legado? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é aptidão pelo que a gente vai fazer. Uma coisa muito importante que o Lucas colocou, né? Todos nós, eu vejo dos meus filhos, um tem uma aptidão mais em mexer com a terra, o outro tem uma aptidão a mais em mexer com as máquinas. Então, para a gente ser completamente feliz, a gente tem que seguir a nossa aptidão, tem que seguir o nosso coração. Tem que ter muita fé em Deus e algo assim, esse envolvimento com as crianças desde cedo, deixando naturalmente, se você vê que as coisas estão fluindo bem, você vai incentivando, vai indo, acontece. Agora, se você já percebe que
quem sabe a aptidão seja ser médico, por exemplo, vamos incentivar o nosso filho a ser médico. Mais importante do que ele suceder à nossa família, é que eles sejam felizes, que uma família feliz. Então, nem sempre é possível, mas a gente pode fazer muito para que os nossos filhos peguem o nosso caminho, né? É levando junto, é tirando o nosso tempo de lazer para fazer junto com eles atividades que englobam o meio agrícola e pescar, e observar a natureza, observar os passarinhos e passear ele. Então, a gente, através das nossas atitudes e dos nossos gestos, nós conseguimos tentar influenciar os nossos filhos. Na medida do possível, beleza, mas quando a gente vê que os nossos filhos têm outras aptidão, o que cabe a nós, pai, fazer, eu como pai, é incentivar meu filho a fazer o que ele se sinta feliz. Eu acredito que, assim, o primeiro herói que o filho tem é o pai na vida, né? E o pai tem uma função, assim, muito difícil mesmo na família, porque ele tem que continuar sendo o herói desse filho para sempre, né? E, assim, os filhos sempre vão ver dessa forma, né? Então, assim, às vezes, o filho, num determinado momento da vida, por não querer, vamos dizer assim, suceder o pai, né? É porque, às vezes, encontrou uma outra maneira, né? De se encontrar e de ter algum herói, alguma coisa assim que ele gostaria de fazer, sabe? Então, assim, às vezes é um trabalho um pouco difícil, eu acredito, sabe? Dos pais em se manter esse pedestal por muito tempo. Seria a gente pegar e ser realmente o modelo para os filhos estarem seguindo aí para conseguir chegar nesses objetivos. Não, perfeito. E mais uma coisa muito importante, os nossos filhos têm que conquistar as coisas. Nós não podemos dar de mão beijada para eles. Eles têm que saber o valor que isso tem, como que isso foi conduzido, como que a gente conquista as coisas, porque tudo que é conquistado é muito mais valorizado. E também tem determinados momentos, né, que às vezes um ou outro não acaba atendendo expectativas totalmente, né? E aí vai muito da maturidade, tanto do pai quanto do filho, de aceitar, né, que nem sempre as coisas vão ser da forma como elas precisam ser, né? Vamos dizer assim, as coisas, às vezes, de maneira natural vão acontecer, às vezes não, né? Então, assim, é tudo questão de maturidade, de um entender o outro no final das contas e muita conversa, né? Que nem o Laércio botou muito bem aí, né? Sempre tá acompanhando, sempre tá junto com o filho, que isso que é família, né? Família é a base, né, de tudo. E aí, até nesse ponto aí, que tu tocou ali numa questão ali, Lucas, né, que a gente acha bem interessante aí, importante de se considerar, é que a tecnologia vem transformando o campo, né? E não só com a variedade de soluções inovadoras para o desenvolvimento do agronegócio, mas também por atrair as novas gerações para atuarem nesse segmento. Né? Para ti, qual seria a importância de se trazer inovação para a agricultura ao longo das gerações e como é a aceitação do teu pai frente a essas mudanças trazidas, né, por ti aí na empresa? Eu vejo isso muito de dois pontos, né? Primeiro que a agricultura está sendo muito pressionada em cada vez mais ser mais sustentável, né? Então a gente precisa cada vez mais produzir mais sem estar desmatando, né? Então esse é um ponto que a gente precisa realmente sempre tá colocando em questão. E o outro, eu acredito que também tem a ver também com a minha geração. A minha geração ela já é mais voltada assim para o ramo da tecnologia, sabe? A gente já nasceu mais inserido nesse ramo. E de certa forma a gente tem mais facilidade. Eu vejo assim meu pai mesmo, né? Eu ajudo muito ele com essas questões. E também tem o ponto, né? Acho que vale a pena pontuar isso, que eu acho que assim é uma obrigação dos filhos honrar pai e mãe. E assim, se a gente quer honrar pai e mãe, a gente precisa ser melhor do que eles foram. Então assim, a gente sempre tem que, vamos dizer assim, se os pais não tiveram condições de estudar, então a gente tem que estudar e adquirir o conhecimento que eles não tiveram condições de adquirir no passado. Então, assim, por exemplo, meu pai chegou a produzir 60 sacas por hectare, eu preciso produzir pelo menos 65, 70, 80. Eu acho que isso aí vai muito com o que eu estou falando, sabe? De honrar pai e mãe. A gente tem que mostrar para eles que a gente está preparado para o futuro. Com certeza. Seria fazer agregar essas tecnologias para fazer um crescimento vertical, né? Sustentável. E sustentável, porque hoje aí a gente sabe aí que
o agro tá sendo o foco aí, né, do mundo e principalmente por a busca pela sustentabilidade, né? O Laércio aí, inclusive, é um adepto aí dessas agriculturas sustentáveis, né? Isso. Perfeito. E sabendo, né, com base nisso tudo, né, que a gente costuma sempre perguntar, que sabendo que o solo é a base da agricultura e é um recurso não renovável, né, e que é essencial quando pensamos em sucessão familiar na agricultura, pensar nesses cuidados com o solo para preservar para as próximas gerações. Pensando nisso, quais as práticas que incluem no manejo de vocês que contribuem para o solo, que é o grande patrimônio agrícola, né? Para que ele permaneça conservado para as próximas gerações? Nesse daí o Laércio é PhD, né? Viu? Assim, ó, nós produtores, nós estamos aqui só de passagem. Daqui a alguns anos, a gente não vai mais estar aqui, então cabe a nós cuidar bem desse solo com carinho, porque vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, e é o mesmo solo, né? Vocês já pararam para pensar a responsabilidade? Nós estamos só usando ele para o nosso sustento, então nós temos que sempre fazer as boas práticas agrícolas. Nós não podemos pensar, por exemplo, hoje em ter erosões, nós não podemos pensar hoje de ter o nosso solo descoberto, nós cada vez temos que cuidar mais da vida do solo, nós podemos reduzir muito a quantidade de herbicidas com plantas de cobertura. Hoje tem vários fertilizantes livres de cloro que a gente pode estar colocando, então nós temos um monte de fatores, um monte de tecnologias, nós temos diversidade, plantas de cobertura, rotação, nós temos equipamentos mais modernos, então se a gente quiser colher alguma coisa diferente, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. É muito importante nós levar isso. Os pais muitas vezes têm a cabeça um pouco mais fechada, os filhos vêm com muitas ideias empolgantes e muitas vezes o pai dá uma cortadinha nos filhos, eu vejo, já vi muito disso, então cabe aos filhos ter paciência e mostrando para o pai, vamos fazer um teste na nossa área, vamos colocar na ponta do lápis o que a gente pode fazer para colher mais. Muitas vezes, para colher mais, a gente não precisa gastar mais. É sim alguma coisa do manejo, alguma pequena atitude que vai fazer toda a diferença lá na frente. E o solo responde muito ao nosso manejo. Se a gente trata ele com carinho, ele responde em produção, responde em alimentos muito mais saudáveis, muito mais nutritivos. Eu acho bem interessante que tem o meu filho, Gustavo, que fiz 12 anos de idade, tem o barranco aqui da casa, né? Ele gosta de pegar o barranco, mexe no barranco, coloca plantas de cobertura, coloca calcário, faz umas bases largas para conter água, vai brincando, sabe? Brincando, ele vai desenvolvendo uma agricultura sustentável ao redor de casa aqui, só para fazer as brincadeiras que nem nós adorava brincar na terra. Minha nenê também, de 4 anos de idade, vai junto lá brincar, então é muito divertido ver que eles já se preocupam em preservar o solo. É muito gratificante a gente ver quando as crianças começam desde cedo assim brincar com isso. Eu acho que isso que o Laércio falou aí é o segundo amor que os filhos conhecem, né? O primeiro é o dos pais, o segundo amor na agricultura, né? Seria o amor à terra, né? Que vamos dizer assim, o pai ensina desde cedo, ó, cuida bem da terra que a gente tira o nosso, vamos dizer assim, nossa comida, né? Da terra que a gente tira, vamos dizer assim, nossa renda, né? O pai sempre falava muito isso, então assim, cuida bem, né? E aí, as práticas, assim, todo mundo tá careca de saber, né? Só seguir o Laércio aí, o Laércio fala todos os dias aí nas redes sociais. Sou fã do seu Laércio. Muito então, obrigado. Assim, rotação de culturas, hoje está muito bem implementado essa questão do manejo com produtos biológicos, né? Hoje também já está bem desenvolvida essa questão da agricultura de precisão, que ela vem não para, vamos dizer assim, diminuir, mas para otimizar os produtos que a gente tem. Vamos colocar onde necessariamente precisa, onde realmente precisa daquele produto, né? Então, eu citei algumas aí, mas existem inúmeras, né? O Naércio também comentou a questão da conservação, né, do solo. E muito importante é a questão de nós analisar o nosso solo com carinho, principalmente fazendo análises de solo
para a gente jogar, corrigir o que realmente tem necessidade. Tem uma frase que eu gosto muito: o excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta dele. Então, o que o Lucas colocou é importantíssimo os filhos já ter essa cultura de analisar. A gente nunca vai tomar um remédio se a gente não tiver um diagnóstico. Então, nós temos que diagnosticar como está o nosso solo, fazer essas boas práticas agrícolas. Isso, no final, não custa mais caro. Isso gera economia. Bastante. Gera um uso racional de fertilizantes e de vários outros corretivos. Com certeza. Como eu digo, o meu exemplo, né, na agricultura, que é o meu sogro, né, ele tem o costume de dizer que o solo ele não nos dá nada, ele apenas devolve a dedicação que a gente aplica nele, né? Então, com certeza. Vamos continuando aí, né? O pessoal aí está subindo bastante pergunta aí, tá bacana. Depois ali tem uma equipe aí que vai estar selecionando aí as perguntas para estar passando aí para o pessoal, fiquem tranquilos. Né? E dentro dessa nossa conversa também, né? Saber que a agricultura passa por essas mudanças, né? E desfruta de muitas inovações ao longo das gerações, né? Na opinião de vocês, quais, né, as maiores dificuldades que os pais têm em aceitar essas novas tecnologias e as novas formas de manejo que são trazidas aí pelas gerações mais novas, né, na agricultura, e que acaba sendo diferente, né, do que os pais faziam aí antigamente? Olha como que as coisas evoluem na nossa vida e como que as coisas evoluem na agricultura. Eu quero aqui citar uma passagem muito antiga do meu pai, quando ele era muito jovem, ele ia namorar minha mãe, ainda ia muito longe namorar minha mãe, fazia 150 quilômetros para namorar minha mãe, e naquele tempo não tinha WhatsApp, imagina, né? Há quase 70 anos atrás, naquele tempo mandava carta. Veja bem o quanto que evoluiu daquela época para hoje. Uma curiosidade, meu pai mandava carta para a mãe e as cartas não chegavam para a mãe. Sabe o que acontecia? O carteiro interceptava as cartas porque gostava da minha mãe. Né? Então, olha só o quanto que evoluiu, tudo evoluiu. E a agricultura, como que está evoluindo? É uma coisa que a gente compara, assim, para a gente observar. Tudo evolui muito, então nós precisamos ir evoluindo juntos, só que a gente nunca pode perder o básico, a gente nunca pode perder a essência, a gente nunca pode perder que o nosso solo é o nosso bem maior, então a gente tem que ir evoluindo sempre para preservar cada vez mais, imitando a natureza. Por exemplo, nós tínhamos o plantio direto, o plantio convencional. Olha como evoluiu o sistema plantio direto, né? Infelizmente, ainda hoje tem muito sistema direto plantando, né? Então, acho que ainda a gente pode evoluir para um sistema plantio direto de maior qualidade. Então, tudo evolui. E é sempre importante a gente testar um pedaço pequeno, falar: ó, meu papai, vamos testar, fazer um pedaço lá, ver se dá certo. Se dá certo, a gente coloca por resto da área. Então, isso é algo muito simples, fazer alguns testes, mostrando para o pai as novas ferramentas, sabe? Levando nos dias de campo, trocando ideias, lendo artigos, sabe? E principalmente testando na prática. Se deu certo, aumenta. Se deu errado, diminui. Muitas vezes, errando, se aprende também. Acho que o papel dos filhos é auxiliar isso daí, né? Essa inovação, né? Os pais, eles têm mesmo essa questão de, vamos dizer assim, fazer o feijão com arroz, né? Vamos fazer aqui o que a gente sabe fazer de bem feito, né? E não tem nada de errado em fazer isso. Mas é aquilo que o Laércio falou, né? Para os pais criarem confiança no que os filhos estão falando, precisa ser uma construção de conhecimento conjunta, né? Então, assim, leva um dia de campo, vai numa feira, vai num evento, no congresso junto. Por quê? Porque aí os dois estão vendo as mesmas coisas e vão aprender juntos, né? Então, assim, os dois vão chegar à conclusão que faz sentido praticar algo diferente dentro da fazenda. E, claro, sempre com moderação, né? Se é algo assim que realmente faz muito sentido e vale a pena investir, faz numa área um pouco maior. Agora, se não é uma coisa assim meio arriscada, né?
faz numa área menor, faz um teste em pouca área, né? Então, assim, o autoteste ele é muito importante também para quebrar esses paradigmas, né? Dentro da fazenda. Perfeito. Tá sempre se desafiando aí e desafiando é, a própria propriedade ali, o próprio sistema de vocês para estar buscando aí esse ajuste, né? Porque, como a gente diz, para poder chegar no uso adequado aí das novas tecnologias. Eu vejo muito o Laércio, assim, né? Faz muita viagem. Eu também viajo muito com meu pai. Então, assim, é isso aí que é bacana, sabe? É esse envolvimento. A gente sempre tá indo aí, vamos no vizinho para ver como é que o vizinho faz diferente, né? Por que a lavoura do vizinho tá bonita, né? A gente vive reclamando, né? Mas nunca vai lá perguntar para ele, né? Compartilhando informações, a gente aprende muito. E uma coisa muito importante que o Lucas falou: vamos conversar com as pessoas, vamos compartilhar com os vizinhos o que a gente fez que deu certo, o que o vizinho fez que deu certo. Então a gente vai copiando as boas ideias. E se nós quiser ter um resultado diferente na nossa propriedade, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Com certeza. Não podemos esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Verdade. Com certeza. E vamos nessa situação vivenciada, né, por muitos jovens, né, da resistência por parte dos pais em aceitar essas novas tecnologias trazidas pelos filhos, né? O que tu acha que pode ser um conselho aí que tu pode estar passando aí para essas novas gerações aí, Lucas? Olha, os pais sempre vão trazer a experiência. Então, e você só tem uma maneira de adquirir experiência, que é trabalhando, fazendo e ficando no campo ali junto deles, né? Só que de primeira mão, a única maneira que você tem como ajudar é com conhecimento. Então, assim, o principal, estude, sabe? Eu acho que, assim, a base de tudo é você estudar bastante. E, vamos dizer assim, e tentar ser parceiro do seu pai, da sua mãe, enfim, da sua família. Esse ponto, assim, sabe? Olha, vamos ali no vizinho, vamos tentar conversar com ele para ver o que está acontecendo, né? O que ele faz diferente. Vamos na feira, tem tanta feira boa no Brasil. Eu e meu pai mesmo, a gente faz questão de todo ano a gente ir no AgriShow. Meu pai mesmo fala, ó, vamos no AgriShow esse ano, vamos no Bahia Farm Show, vamos nessas feiras aí, porque tem muita coisa bacana pra gente ver, tem muita novidade. E aí eu também vivo chamando meu pai, né? Falando, ó, tem tal curso pra gente ir assistir, tem tal palestra lá em José Eduardo Magalhães. Enfim, e sempre vendo coisas novas, né? Não é porque também eu tô aqui na Bahia, às vezes a gente acaba indo lá no Paraná pra ver uma coisa diferente. Quando a gente viaja mesmo, a gente tava no Rio Grande mesmo esses dias agora, e assim, uma plantação de uva. E aí a gente falou assim, nossa, a gente nunca tinha pensado em tanta coisa que é feito diferente, né? A gente bota a cabeça para pensar mesmo, né? É isso que o Laércio também estava comentando. Então, assim, para criar confiança é estar junto por muito tempo, né? Para adquirir experiência. Mas até você adquirir experiência, adquira conhecimento, estude. Perfeito. Só mais uma dica aí, né? Siga o Laércio no Instagram, porque ele dá muito conhecimento, né? Eu estou aprendendo muito com vocês, viu? E o Lucas falou umas coisas tão importantes que eu até tomei nota aqui, né? Nossos pais são um herói, eles têm muita experiência e nós precisamos estudar. Que legal, Lucas. Parabéns pela tua colocação, muito bem colocada. Valeu. E, Laércio, vamos lá, seguindo sim nessa linha, qual é a dica que tu dá aí para os pais que estão aí passando para a próxima geração, né? Estão querendo trazer mais os filhos junto, né? Para continuar aí, para perpetuar essa geração no campo. Então, a primeira coisa, a gente tem que tentar desde cedo incentivar eles, dando amor, carinho, atenção, fazer com que eles façam os experimentos dele, fazer com que as crianças estejam junto no dia a dia aprendendo, sabe? Porque eles precisam conquistar as suas coisas. É tão legal, por exemplo, ó, meu filho, você vai plantar esse pedaço de terra, você vai cuidar, você vai vir junto com o pai, ver se tem praga, ver se tem amigo natural, ver se precisa aplicar alguma coisa. O que nós podemos fazer para colher mais? Eu sempre tento fazer com que os meus filhos participem junto nas tomadas de decisão. Eu, como pai, gosto muito
de ir para a lavoura, levar ele junto. Eu tenho 3 filhos, 2 gostam de ir, um não gosta tanto, né? Mas as crianças vão junto, eles vão lá, aprendem, dão ideia, pai, isso aqui não era bom nós fazer isso? Isso aqui era nós fazer aquilo? É importante nós, pai, ouvir os nossos filhos também. E muitas vezes a gente sabe que está errado o que eles pensam, mas tenta fazer um teste, nem que seja pequenininho, para mostrar para eles na prática. Então, nada substitui o estar junto e fazer na prática. Isso é imprescindível. Eles seguem os nossos pais, eles seguem nós somos o espelho para os nossos filhos. Se nós faz coisa certa, eles fazem também. Agora, se nós fizer coisa errada, eles copiam na hora, principalmente se a gente faz coisa errada. Então, nós, pais, temos que se policiar muito, porque nós somos o reflexo dos nossos filhos. Então, mais do que nunca hoje, nesse mundo tão disputado, nesse mundo que nós estamos hoje, nós temos que dedicar tempo aos nossos filhos. Tem um ditado que diz o seguinte: perca tempo com os seus filhos, senão com o tempo você perde os filhos. Então, eu tento me dedicar muito a isso, a estar junto, mesmo que, às vezes, eles muito pequenininhos podem até atrapalhar alguma coisa, mas ali que eles vão pegar o amor pela coisa. Deixa eles fazer os testezinhos, né? Olha, se você tem um filho pequenininho, leva um grão de feijão para ele plantar dentro de um copinho de café, ver como é legal nascer, vindo, ver florir. Pai, o meu feijão floresceu hoje, é tão gratificante isso. Então, de pequeno que a gente consegue conquistar esse amor. Pessoal, vamos, que a gente tinha dentro aí do nosso cronograma de conversa, né? Vamos estar abrindo aí para algumas perguntas aí que o pessoal já andou selecionando aqui. Se alguém tiver mais perguntas, pode seguir mandando aí, né? E primeira pergunta que veio na opinião de vocês, quais os principais erros na sucessão familiar? Na minha opinião, muitas vezes, quando o pai dá para o filho, dado sem que o filho conquiste. Eu percebo muito isso, porque muitas vezes o que é ganhado não é valorizado. Não sei, Lucas, o que você acha? Eu acho que no começo, assim, principalmente quando eu comecei a trabalhar, né, com meu pai, é deixar as regras bem claras, sabe? E deixar o espaço de cada um bem definido. Pelo menos no começo, sabe? E aí, conforme o filho vai ganhando espaço, as regras vão mudando, claro. Então, acho que e muita conversa, obviamente, né? Não é ficar simplesmente deixando o filho se quebrar muito, vamos falar assim, né? É também estar acompanhando ele de perto, né? E deixar bem claro essas regras, né? Ó, hoje você faz isso, amanhã você vai fazer aquilo. Eu quero que você faça isso para mim, né? É muito importante que você esteja nesse lugar hoje. Né? É conversar. Acho que diálogo é a base de tudo nesse ponto. E chegou até aqui o Alex, né? Mandou um elogio aí, parabenizando aí os ensinamentos de sustentabilidade, né? Tem uma pergunta aqui do César, que é adubação para pastagens. Como que faz? Acho que essa é para ti, Lucas, aí tem a questão da pecuária. Eu vou falar para vocês como que a gente tem feito. Da mesma forma para a agricultura. E a gente tem tido ótimos resultados. Não é porque é um pasto que eu vou cuidar ele de uma forma como diferente, vamos falar assim. Então, se eu estou colocando aqui 8 toneladas por hectare de calcário numa abertura para plantar soja, por que eu não vou colocar para um pasto também? Entende? Então, assim, as necessidades, apesar de elas serem diferentes entre as culturas, a gente vem percebendo que os princípios são muito parecidos, sabe? Então, assim, todas precisam de um mínimo, vamos falar assim, né? E aí a gente tem vamos dizer assim, essa cultura meio antiga, né? De falar assim, é um pasto velho, então não precisa jogar calcário, não, entende? E, na verdade, é a base de tudo, né? É fazer análise de solo, como o Laércio comentou, né? Então, vamos dizer assim, acho que a pior doença que tem para qualquer cultura, na verdade, né? É a falta de informação. Então, assim, e também a experimentação, né, que a gente já colocou. Uma coisa bem importante que o Lucas colocou, né, é uma análise de solo muito bem feita, inclusive para pastagem.
viu? O gado responde muito, muito, muito. Eu, na viagem que eu fui para São Paulo, conversei com produtores que têm áreas mais corrigidas e áreas menos corrigidas. A taxa de natalidade é totalmente diferente. O sal que o gado come onde não é corrigido é totalmente diferente. E lá nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho muito simples com coelhos. Eles pegaram coelhos muito parecidos e colocaram em duas áreas para pastar. Uma área bem corrigida e outra numa área fraca. Comida, eles tinham à vontade para comer. E os alimentos que esses coelhos comiam, aonde era a área fraca, eram alimentos produzidos em uma área fraca também. Onde o solo estava bem corrigido, que o pasto era corrigido, a alimentação era produzida numa área rica também em termos de nutrientes. E a diferença, quando eles abateram esses coelhos, foi gigantesca. Comida, os dois tinham para comer à vontade, tanto na área fraca quanto na área forte. Mas o gado, os coelhos, nós somos reflexo do que nós comemos. Aonde faltava cálcio e magnésio, a estrutura óssea era muito menor, tinha muito menos carne, tinha muito menos desenvolvimento. Então, eu pergunto assim para todos, nós não temos diferença nenhuma entre os coelhos e os animais. Então, por isso que é importante, mais do que nunca, nós fazer análise de solo, corrigir o nosso solo e deixar o nosso solo cada vez mais fértil. Isso vai produzir muito mais alimento, você vai conseguir aumentar muito mais a quantidade de animais por hectare, você vai ter uma carne muito mais macia no final. Então, tudo que nós empregamos na lavoura é possível empregar na pecuária. Esse cuidado com o solo faz a diferença em tudo. Mas seria transformar a pastagem numa lavoura de carne. Perfeitamente. Exatamente. E uma lavoura degradada, uma pastagem degradada e uma lavoura reformada, bem estruturada, é no mínimo o dobro de animais por hectare. Perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui do Bernardo, né, que pergunta assim, ó, boa noite a todos. Laércio, cada vez mais a agricultura vem se digitalizando, com a utilização de drones, satélites e por aí vai. Acredita que para as próximas gerações isso será fundamental? Cada vez a gente vai evoluindo mais. Outro dia eu estava participando de uma live de agricultura 4.0, digital, e se chegou-se a um consenso muito simples. Para tudo isso funcionar, nós precisamos fazer o dever de casa bem feito. Nós precisamos começar lá com as análises de solo, fazer um sistema plantio direto de qualidade. Nada substitui o básico bem feito. Tudo agrega, tudo vai somando, mas se a gente não tiver um alicerce bem feito, é que nem um prédio. Nós temos que ter os alicerces bem feitos. Ali para cima, tudo vai agregando. Agricultura digital, nós temos muita informação, nós conseguimos fazer mapas de satélite para ver como é que está, fazer ureia em taxa variável. Então, nós temos inúmeras ferramentas. Mas nós sempre temos que pensar no básico bem feito. O básico bem feito te dá alicerce para você usar todas as outras tecnologias. Se nós não tiver o básico bem feito, pode ter a maior tecnologia que tiver que não vai refletir em grandes ganhos. Agora, o básico bem feito, uma tecnologia alinhada, aí nós vamos longe. Com certeza. Como é que é essa mesma questão aí, no teu ponto de vista aí, Lucas? Eu vejo que para a gente arrancar mais produtividade, né, a gente leva muito em consideração a média, né? Mas tem uma ferramenta muito bacana, cara, que se chama mapa de produtividade. Com o mapa de produtividade, a gente consegue começar a investigar qual é aquilo, vamos dizer assim, qual é o ladrão que está acontecendo na nossa produtividade. Então, assim, aí você compara com outros mapas. Compara com um mapa de fósforo, compara com o mapa do que você aplicou recentemente. E aí, assim, aí que vem essas outras tecnologias. É isso que o Laércio está falando, né? Então, primeiro faz o básico bem feito, né? E aí depois você vem incrementando. Então, assim, vou passar um drone aqui nessa área para fazer umas imagens, para entender por que a soja está mais fraca aqui ou ali. Vou, de novo, repetir, tem que fazer análise de solo, né? Que nem o Laércio falou. Faz análise de solo, porque gera 90% assim, das causas tem a ver com o solo. E tem uma tecnologia nova que está vindo agora, que já está implementada, que é as BioAS, que a gente mede a vida no solo. Tem um amigo meu que tem
uma lavoura muito bem conduzida fisicamente, quimicamente, e em certos lugares ele começou a colher menos. Então, ele fez os mapas de produção, que nem o Lucas colocou, foi naquele estadião que ele menos colocou, fiz análise química, estava perfeita. O problema dela estava numa enzima que ele tinha que estava baixo, né? Então, olha a importância de nós pensar nesse básico, nas condições físicas, químicas e nas condições biológicas. Eu acho que de agora em diante, nós produtores, cada vez mais os filhos estão vindo com essas novas ideias e essa parte desse tripé físico e químico, beleza. Agora o biológico, nós estamos começando a aprender agora. Temos muita coisa para aprender, temos muita coisa para evoluir. O nosso solo é uma verdadeira internet sem fio, né? Então a gente tem que aprender muito sobre ele ainda. Um novo universo a ser explorado. Verdade. Com certeza. Temos aqui um elogio aí que o Juliano mandou também, né? Dizendo aí que é fã do Laércio. Né? E tem Obrigado mais pelo carinho. E tem mais uma pergunta aí para o Laércio e para o Lucas, né? Que veio do Alan Trintin, que é sobre o uso de bioestimulantes. Qual seria a opinião de vocês? Isso é algo que está começando agora, ajuda muito. Com o básico bem feito, acho que os bioestimulantes, nós temos várias outras ferramentas que estão sendo agregadas hoje nas nossas lavouras. É importante a gente fazer testes, fazer um lado a lado, verificar o nosso solo ao longo de 2 anos, como que está. Eu acredito que tem muitas tecnologias que vieram para agregar. Mas aquilo que nós falamos no começo, o básico bem feito, aí a gente começa essas outras etapas que a gente tem resultado positivo, sim. Sim, a gente também tem tido bastante resultado positivo aí com os bioestimulantes, tanto na parte hormonal, na parte fisiológica, né? E é isso aí que o Lércio falou, de pouco em pouco você ir construindo esse conhecimento da fazenda, né? Mas também, claro, sempre olhando para o básico, né? Primeiro, uma boa semente, né? Uma boa análise de solo, um fertilizante posicionado da maneira correta, né? Controle de pragas muito bem feito, né? Fitossanidade, a planta tem que estar bem para poder desempenhar o melhor da genética dela, né? E às vezes nem a genética você colocou correta dentro da área, né? Então, assim, tudo depende, né? Então, é o tal do agrônomo, né? Fala sempre que depende, né? Com certeza. A pergunta vem sempre, a resposta é a mesma, depende. Mas, perfeito. Tem uma pergunta aqui que o Paulo enviou, que é em relação ao manejo de pragas e doenças. O que vocês acham que mudou desde a geração dos pais de vocês? Nossa, bastante coisa. Olha, uma coisa bem interessante que eu percebi na prática aqui, antigamente, hoje eu tenho 40 anos, quando eu tinha 15 anos de idade, eu ia junto com meu pai lá na lavoura para nós identificar no Múria, que é nas doenças de lagartas, e passou-se um tempo, pensando assim, uns 10 anos atrás, um período de 10 a 20 anos atrás, que a gente parou muito de olhar essas coisas naturais que estavam acontecendo, muitas vezes pelo excesso de fungicidas, o excesso de inseticidas, porque nós temos no nosso solo um verdadeiro exército entre amigos e inimigos. Cada vez que a gente faz uma intervenção não corretamente, a gente mata todos os nossos amigos naturais e aí sobra a responsabilidade para nós controlar as pragas. Hoje, por exemplo, se pegar Laércio de 10 anos atrás, nossa, eu era uma das pessoas que mais aplicava inseticida. O meu pai, há 20 anos atrás, era uma das pessoas que menos aplicava. Eu vim para a lavoura, apliquei muito, vi que eu estava errado, aprendi com meus erros, hoje sou um dos que menos aplica. Então, foi ciclos, o conhecimento, como que foi citado pelo Lucas agora no começo, o aprendizado é muito grande. Então, ciclos que a gente precisa aprender com a natureza. E uma coisa eu garanto para todos os amigos que estão assistindo, quando a gente aprende essa agricultura sustentável, que passa de pai para filho, a gente vai longe. Hoje a minha menininha vai lá na lavoura, olha pai, abelha, o meu filho, olha, minhoca. Então é uma coisa bem legal, assim, que vai aparecendo os resultados dessa agricultura sustentável. E eu tenho muito orgulho em falar que eu era um dos caras que mais aplicava, hoje sou um dos que menos aplico.
Tanto é que a área campeã do SESB ficou campeã sem aplicação de inseticida. Olha só, que legal. A gente ainda tem que aprender muito aí com o Laércio, né? A gente aqui, o que a gente aumentou, para falar a verdade, com os últimos anos foi o monitoramento. A gente colocou muito mais monitores. Perfeito. A gente digitalizou, inclusive, esse processo, né? Porque era muita informação. E a gente começou, inclusive, a olhar na questão de agricultura de precisão também. Então, mapas de calor, né? Para a gente poder identificar da onde que estava vindo a infestação, né? E para poder identificar já com antecedência os problemas, né? E com o passar do tempo, a gente já até criou uma inteligência interna, né? A gente aprende com o passado e a gente já toma estratégia já para o futuro, né? Na próxima safra mesmo, apesar de eu já ter, assim, boa parte dos meus insumos comprados, eu já, inclusive, já sei que eu errei algumas coisas. Então, assim, eu já sei que eu tenho que corrigir para 23, 24. E isso tem que estar tudo registrado, né? Você saber o que você errou, você tá monitorando isso, né, para você contestar e depois você melhorar isso a cada ano, né? Então, acho que nesse ponto aí de pragas e doenças, você sempre tá monitorando. Você tem que ir para a área. Tem que, vamos dizer assim, tem que sujar a botina para estar dentro do campo e você conhecer os seus problemas e entender como que você tem que manejar eles, né? O Lucas falou uma coisa muito importante: monitoramento, e a gente observar o que, fazer um aventário no final da colheita. Eu sempre gosto de levar meu filho junto e ver: olha, filho, o que nós fizemos que deu certo, que nós vamos manter, e o que nós fizemos de errado. E é impressionante quanta coisa que a gente erra. E quando a gente erra num ano, o outro ano a gente já sabe: opa, vamos fazer diferente. Só que a agricultura é muito dinâmica. No outro ano são outras pragas, são outro clima, são outras chuvas. Mas o monitorar, o estar presente na área, é o que faz toda a diferença. Eu acho que nesse ponto também de pragas e doenças, é tudo questão, assim, de ocupação de espaço, né? Então, assim, se você dá condição para a praga acontecer, ela vai ocupar aquele espaço, né? Agora, se você dá condição para os outros micro-organismos bons acontecerem, né? Não vai dar espaço para a praga e para a doença acontecer, né? E para finalizar, né? Tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar aí para o pessoal, para os pais e para os filhos aí, para ir construindo esse legado aí na agricultura? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para colher mais sem gastar mais. Alguma coisa no manejo, alguma coisa no monitoramento, na assistência técnica. Então, é importante nós, pais, deixar a nossa família sempre por dentro do que está acontecendo na lavoura. Ó, por exemplo, ó, meu filho, naquele talhão lá, tem um ataque de tal praga. Por que tem aquela tal praga, né? O que nós fizemos de errado? O que a gente pode fazer para melhorar no outro ano? Como o Lucas colocou, fazer sempre esse aventário das coisas que dão certo, das coisas que dão errado, e sempre tentar envolver os nossos filhos junto no dia a dia, nas tomadas de decisão, principalmente nos monitoramentos, quando a gente vai ver a lavoura. E é tão gratificante quando a gente faz um pedacinho diferente, né? 2, 3 hectares, a gente colhe apartado, os filhos vão junto, torcem. Deu certo, pai? Não deu certo, pai, sabe? É muito gostoso, é muito gratificante você fazer esses testes, você colher na prática, falar para o teu filho: e esse teste que nós fizemos, o que você acha? Vamos colher mais ou vamos colher menos, né? E daí, em cima do resultado, a gente constrói uma boa conversa, sabe? É muito gratificante ser pai, ser filho de agricultor e poder passar isso adiante para as próximas gerações. É algo assim que me deixa muito feliz. Honrar o solo que Deus nos deu, produzindo alimentos com sustentabilidade, e passar isso para os nossos filhos. Isso é uma bênção. É isso aí. O Laércio botou muito bem aí. Vamos dizer assim, o conselho que eu dou, né? Já até deixei bem claro aqui, né, para os filhos. Adquira conhecimento. Estude. Sabe, eu tô na minha 2ª pós-graduação, tô terminando a minha 3ª, na verdade. E assim, adquira conhecimento, acompanhe os pais, né? Trabalhe muito, adquira experiência, né? E aos pais também, acredite no potencial dos seus filhos, né? Chama para uma feira, vai junto com ele, toma decisões em conjunto, né? Deixa as regras bem claras. Eu acho que o diálogo, né? O diálogo que é a base de tudo, né? Não simplesmente assim acreditar que o filho tem que botar ovos de ouro todos os dias. Não. Cada um tem um papel muito importante dentro da fazenda ou dentro da empresa, vamos falar assim, né?
É respeitar o momento de cada um, o espaço de cada um, entender que nem todo mundo é igual, né? Agora, Com certeza. O Lucas frisou uma coisa muito importante: conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém rouba, que ninguém tira da gente. Então, isso que o Lucas colocou, a gente se aperfeiçoar, a gente fazer da melhor forma possível e sempre a gente dar o nosso melhor, seja no monitoramento, seja na assistência técnica, seja na hora do plantar, e com certeza absoluta, o conhecimento nos leva longe. Isso aí. E chegou uma última pergunta aqui, que foi da Juliana, que perguntou quais as formas de monitoramento que vocês fazem. Bom, a mais básica de todas é a análise de solo, né? É um monitoramento do solo, né? Aí a gente tem feito em forma de grid ou em zonas de manejo, né? Para tentar entender sempre o que está acontecendo, né? Outra forma de monitoramento é você olhar o mapa de colheita, né? Você identificar ali quais são as zonas de maior produtividade, menor produtividade, né? Por que teve uma faixa, por exemplo, que eu produzi menos? Será que aqui foi realmente o solo ou foi porque eu talvez esqueci de aplicar algum produto ali nessa faixa, né? Então, e sempre investigando aos poucos, né? E acho que assim, os mapas estão aí para te ajudar. Hoje, essa ideia aí de drones, satélites, né? Essas imagens ajuda bastante a você estar fazendo esse monitoramento, direcionar o seu olho, né? Vamos dizer assim, não é só um mapinha de cor, te ajuda a identificar onde que você tem mais problema para você começar a correr atrás das soluções, né? O monitoramento de pragas e doenças, normal, você tem que, eu acredito assim, no mínimo, uma amostra bem feita, uns 2 panos de batida a cada 10 hectares, pelo menos, assim, um monitoramento muito bem feito do talhão. E, assim, que eu lembro agora são mais esses, sabe? Então, assim, investi muito nessas tecnologias que já estão embarcadas nas máquinas, né? E a imagem satélite, que hoje é de graça, na verdade, né? Essas questões aí das imagens, né? Muito bem colocado pelo Lucas a questão do monitoramento, faço dele as minhas palavras também. E a gente pode monitorar também. Ferrugem tem vários canais hoje de ferrugem, a gente pode ver onde é que está chegando, por onde que ela está chegando, quais as doenças que está. Vamos pensar o seguinte, nós temos muito mofo branco aqui, então a gente já acompanha as previsões climáticas, frio, fechou. Então, é um conglomerado de você estar presente no campo, nada substitui você estar presente no campo com pano de batida, e tem várias outras ferramentas que nos auxiliam. O coletor de esporos é uma ótima ferramenta que nos auxilia, esses mapas que o pessoal cria da ferrugem, e eu conversar com os amigos, lá na minha área, o que está acontecendo? Deu um ataque de lagarta, falsa medideira. Opa, se deu lá, então provavelmente logo vai dar aqui também. Então, eu acho que é isso que nos leva longe. Eu acho que a gente somos guardiões da produtividade, né, Laércio? Agradecer aí a presença e a disponibilidade aí do Laércio e do Lucas, né? E a disponibilidade aí e participação aí de todo mundo que nos acompanhou aí durante essa live. Uma boa noite a todos. E beleza, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Boa noite. Valeu, Laércio, sou fã seu. Valeu, pessoal da Verde. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho. Tudo que nós fizemos no dia a dia, a gente sempre compartilha lá. Laércio, o agricultor, sempre levando essa mensagem a todos, e fiquem com Deus. Pé na tábua, pé em Deus, e vamos colher bem, se Deus quiser. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.